Bom pessoal, esse é mais um Mecanalise e hoje nós vamos falar sobre o ensaio de tração. Bom, o ensaio de tração, como se diz, é um ensaio que utiliza da força de tração ou da força de tensão, que é essa força que tende a puxar o corpo para fora de si mesmo. No ensaio de tração, seria ideal se pudéssemos tracionar toda a peça para assim determinarmos as propriedades mecânicas em cada região da peça. Mas como isso não é possível, nós utilizamos de corpos de prova. Esse é um corpo de prova de aço e esse é um corpo de prova de ferro. Todos os dois mostram características de alongamento e encruamento na região da ruptura. Inicialmente, eles tinham um comprimento desse tamanho e daí a deformação foi aumentando seu comprimento. Inicial e final. Bom, o corpo de prova ele é submetido a forças numa máquina de tração. Essa máquina de tração tem que ter nela um extensômetro para medir a deformação. Ela tem que ser capaz de prender o corpo de prova. E ela tem que ser capaz de aplicar a força para que haja deformação. O primeiro a nos dar uma ideia de como trabalhar com a tração foi o cientista Robert Hooke. Hooke era muito amigo de Newton e na época ele fazia trabalho com molas, analisando a sua força e a deformação proporcional à força aplicada. No gráfico tensão-deformação gerado pela máquina de tração, Hooke trabalhou exatamente nessa área do gráfico, onde a deformação é proporcional à tensão aplicada. Quanto mais eu solicito, mais eu tenho deformações. Baseado no trabalho de Hooke, podemos equacionar algumas coisas. Por exemplo, módulo de Young ou módulo de proporcionalidade é a tensão sobre a deformação gerada. A tensão é a força sobre a seção transversal inicial. Deformação é o comprimento final do corpo de prova menos o comprimento inicial do corpo de prova sobre o comprimento inicial. Bom, depois que finaliza a fase elástica do material, começa uma região de escoamento que dá início à fase plástica dos materiais. Em alguns materiais, esse ponto coincide também como limite de proporcionalidade e limite de elasticidade. Em outros, há uma diferença entre as duas denominações. Limite de elasticidade seria até onde vai a fase elástica, limite de proporcionalidade até onde vai a lei de Hooke. Na região de escoamento, começa a acontecer um deslizamento de discordâncias, gerando assim uma fragilidade no material. É no escoamento que começam a surgir as bandas de Luders, que são essas pequenas marcas que aparecem no material em forma mais ou menos de 45 graus. Logo em seguida, terminada a região de escoamento, começa-se o início do encruamento, uma deformação mais permanente do material. Vão se solicitando mais cargas e vão se deformando mais o material, até chegar ao limite de ruptura. O tipo de ruptura pode ser calculado através da fórmula. Presentes outras informações. Por exemplo, essa área, do limite de elasticidade para baixo, se eu calcular essa área aqui, eu teria a resiliência do material. Se eu pegar toda essa área aqui, que engloba o gráfico, e calcular, fizer a integral dessa área aqui, eu teria a tenacidade do material. Bom, avaliando o gráfico de tensão-deformação e a percentagem de carbono, né? Nos aços 1020, com percentagem menor de carbono, os aços doces, nós temos uma deformação maior e um limite de ruptura menor. Isso vai mudando pela percentagem de carbono. Quanto maior a porcentagem de carbono, menor o escoamento, mas maior o limite de ruptura. Aqui no aço 1045 já temos limites maiores para os escoamentos, e menores para o escoamento e maiores para o limite de ruptura. No aço 1060, menor ainda é a deformação e maior ainda é o limite de ruptura. Um processo semelhante ocorre para tratamentos térmicos. Nós temos aqui três tipos de tratamentos térmicos sobre aços. O recozido ele também é capaz de ter deformações maiores e menores limites de rupturas comparado ao aço temperado, que tem um limite de ruptura altíssimo, entretanto ele não se deforma muito, é considerado assim um material frágil. Já o aço recozido é considerado um material dúctil. Bom pessoal, esse foi mais um Mecanalise, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê aí um joinha. Se não gostou, não tem problema, dê um joinha também.